Quero te contar se Pablo Maia pode ser vendido pelo São Paulo na metade do ano, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de Pablo Maia ser vendido pelo São Paulo em julho. Você deve ter encontrado nas redes sociais notícias dando conta de que o volante tem negociações para deixar o tricolor. Consultei o São Paulo e representantes do atleta e posso assegurar que não há nenhuma proposta oficial, nem algo parecido. Houve uma sondagem muito leve, já há algum tempo, de um clube espanhol, e esse clube acabou por não seguir nas conversas, então o próprio staff do Pablo Maia dá a chance de uma negociação para julho como muito pequena, para não dizer mínima. Isso também tem a ver com o fato de que o Pablo, se recuperando de uma contusão que o afastou durante bastante tempo, ainda não conseguiu assumir o papel de protagonista no São Paulo. A expectativa é de que a partir da volta, após a pausa do Super Mundial, aí sim, ele retome a condição de titular absoluto e na janela de dezembro ou então em julho do ano que vem possa aparecer alguma coisa mais importante. Se o assunto é venda de volante, hoje o São Paulo está muito mais preparado para negociar o Bobadilla do que qualquer outro jogador. O paraguaio que perdeu espaço com o Zubeldia também não deve ser tão utilizado sob o comando do Hernan Crespo. Então, se pintar uma proposta que permita ao São Paulo pelo menos recuperar o investimento feito no jogador, esse negócio acontecerá. A saideira sobre o São Paulo, Hernan Crespo será apresentado nessa terça-feira como novo treinador tricolor. Deus abençoe, Nicola, algum zagueiro pro São Paulo no lugar do Juan. Elson, nesse momento o São Paulo tem 3 prioridades no mercado. 2 atacantes de lado de campo e um meio-campista. Eu sei que um dos atacantes é o Biel, jogador que pertence ao Sporting de Portugal. E também sei que o Rigoni, que o Renier e que o Lincoln, todos especulados nos últimos dias, estão descartados, tá bom? Boa noite, Nicola. São Paulo vai vender o André Silva e o Crespo. Chegou? Bora lá, André. Rodrigão, eu nem respondi ontem, até porque o Júlio só me deu essa confirmação bem depois. Mas aí é legal que você já traz essa pergunta, ó. Assim, quer ver, ó? Casares. Mandei mensagem para ele. Júlio, boa noite. Alguma chance de o André Silva ser vendido? A resposta veio às 22h27. Nenhuma. Invenção total, mais uma. Mais uma invenção total, né? Então, André Silva fica no São Paulo, não há nenhuma hipótese de qualquer reversão nessa situação. Sobre a possibilidade de o Crespo chegar, ou quando é que o Crespo chega? O Crespo será anunciado como técnico do São Paulo nessa terça-feira. Será apresentado como técnico do São Paulo nessa terça, tá? Deixa eu atualizar sobre Igor Vinícius. O Igor tinha negociação avançada com o Santos quando o São Paulo contratou o Crespo. O Crespo pediu para segurarem um pouquinho essa negociação, porque ele queria entender a situação do Igor. O Crespo gosta do Igor Vinícius. Mas o que eu soube é que o Igor pediu ao Crespo para que o liberasse. Ele entende que o ciclo dele no São Paulo acabou, a relação com a torcida não está legal, há muita desconfiança em cima dele. O Crespo entendeu o cenário e acabou autorizando a negociação. Antes de gravar o vídeo da tarde, conversei com o dirigente do Santos e esse dirigente falou: Nicola, agora está praticamente tudo fechado, então o Igor Vinícius deve se juntar ao William Arão, que já é reforço do Santos, contrato até dezembro de 26, prorrogável por mais um ano, se ele bater metas no próximo ano. O Arão só não foi anunciado, apesar de já ter feito exames médicos, porque ele tem contrato com o Panathinaikos até o fim desse mês, então o Santos vai respeitar essa situação, tá bom? O Luiz Gustavo quer saber se John Kennedy, no São Paulo, jogador representado pelo Bertolucci e que está no Pachuca. O Luiz, eu sei que Bertolucci e o São Paulo têm feito vários negócios. Mas eu confesso que essa eu não tinha escutado. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, ó. É só importante lembrar que John Kennedy tem todos os problemas extracampo que você pode imaginar, tá? John Kennedy é complicadíssimo. Vou até dar uma olhada como é que ele tá. Boa noite. Tem alguma verdade nisso? Deixa eu dar só uma olhada como é que ele tá lá. John Kennedy. Hugo. Pachuca do México, 23 anos de idade.
22 jogos e 9 gols desde que foi contratado, tá? No Super Mundial, jogou 34 minutos na derrota para o Red Bull Salzburg e 45 minutos na derrota para o Real Madrid. Inclusive, o Pachuca é um dos times eliminados do torneio antes do início da terceira rodada. Eram 4 classificados e 7 eliminados, tá? E assim, ele não é titular por lá, mas é um reserva que costuma ser bastante utilizado. Ele ainda pertence ao Fluminense e está emprestado ao Pachuca do México. Buscando mais notícias aqui. Mário César Hiroshi. Nicola, boa noite. Você sabe me dizer se o Thiago Mendes está negociando com algum clube ou se ele pode diminuir o salário para vir ao São Paulo? Mário, deixa eu até perguntar para o Pitombeira. Peraí. Pitombeira, aqui, ó. Pitombeira e o Thiago Mendes. No São Paulo só vai rolar se ele aceitar uma bela redução salarial, tá? Do contrário, nenhuma chance. Vamos lá. Ó, pintaram mais 2 superchats. Lucas Ribeiro, Mamelodi, no São Paulo estão falando lá no X. Cara, esse cara tem uma história legal. Ele joga bem lá no Mamelodi. Foi artilheiro, eu não o conhecia, tá? Quer ver, ó? Lucas Ribeiro, Mamelodi. Deixa eu ver quem é o empresário. E assim que a pessoa responder sobre o John Kennedy, eu também já emplaco essa pergunta. 26 anos de idade, atacante, 49 jogos e 21 gols. Joga como ponta ou como segundo atacante. Lucas Ribeiro, brasileiro que é rei na África do Sul e ameaça Fluminense nos Estados Unidos. Cara, olha os números dele. 49 jogos, 21 gols e 13 assistências. O cara tem 49 jogos e 40 participações em gol. Inclusive, no Mundial de Clubes, marcou um gol na derrota do Sundowns por 4-3 para o Borussia Dortmund. Ele começou no Motoclube, passou por um time chamado Pinheiro, e aí se mudou para a França, jogou no Valenciennes, mas foi no futebol belga que a carreira dele deu uma engrenada, né? Mas engrenada não, foi onde ele conseguiu jogar de 19 a 23. E em 23 ele se muda para o Mamelodi Sundowns e por lá é o dono do time, veste inclusive a camisa 10. Mário César Hiroshi. Nicola, boa noite. Você sabe me dizer se o Thiago Mendes tem chance de diminuir o salário de vir para o São Paulo? Mário, essa é a única possibilidade de acordo com o São Paulo, tá? Vou até resgatar uma conversa que eu tive no final de semana com uma pessoa do São Paulo. A pessoa estava contando que o Tricolor busca 3 reforços, são 2 pontas e 1 meia. Aí eu falei, e 1 meio campista. Eu falei, meia? A pessoa falou, escreve meio campista para você não errar. Eu falei, então deve ser volante, né? A pessoa falou, meio campista. Eu falei, beleza. Aí eu lembrei do volante, do meia, eu falei, e o Thiago Mendes? Nicola, o Thiago Mendes pede mais de R$1 milhão por mês, não tem a menor possibilidade de o São Paulo, na atual conjuntura, com enorme dificuldade financeira, fazer um investimento desse tamanho. Beleza, então é isso. Se o Thiago Mendes aceitar uma drástica redução, ele pode ser contratado. Mas não tá parecendo muito isso não, tá? Leonardo Limeira Filho. Para trazer um contraponto, John foi vendido ao Bragantino por valores próximos ao do Matheus do São Paulo. A comparação com o Vitor Reis não é justa. Pode ser, mas o John teve várias oportunidades no Palmeiras e foi um cara que não conseguiu engrenar. E aí aparece uma proposta do Red Bull Bragantino, que era pegar ou não fazer o negócio. O Alves não chegou. Para mim, o momento do Alves é diferente do John. O John não conseguiu explodir no time principal do Palmeiras. O Alves precisaria de mais tempo para ter essa oportunidade. Então, assim, o John não deu certo no profissional do Palmeiras. O Alves, eu não posso dizer isso, porque o Alves acabou de subir. Ele subiu depois da Copa São Paulo de Juniores, tá bom? E do Vitor Reis, por que eu usei o Vitor Reis? Cara, porque essa é uma lógica no futebol e existe há bastante tempo e ela é muito fiel. Quanto mais para frente você joga, quanto mais perto de marcar gols você... Quanto maior a sua familiaridade em marcar gols, maior é o seu valor de mercado. Então, em geral,
o centroavante e o atacante são os caras que mais valem e os que mais recebem salário. Os meias atacantes vêm na sequência. Os volantes um pouco menos, os zagueiros bem menos, os laterais menos e o goleiro menos, tá? É óbvio que estamos falando de jogadores de uma mesma prateleira. Se você pegar um baita de um zagueiro como, por exemplo, o Sérgio Ramos, ele vai ganhar mais do que os outros. Mas num time você vai ter os jogadores mais caros quase sempre no ataque, beleza? Biel vem para o São Paulo, essa decisão depende muito do esporte. O esporte ainda nem se decidiu se vai emprestar ou se só topa fazer negócio em definitivo, tá? Eu tinha perguntado para minha fonte, deixa eu ver que dia foi, ontem, se Renier e Lincoln poderiam pintar no São Paulo. A resposta foi mentira. Aí mandei a mensagem do Luiz Gustavo agora há pouco, John Kennedy, no São Paulo. Tem alguma verdade nisso? E a resposta foi não sei. Então é isso. Estou respondendo aqui a pessoa para ver se eu consigo trazer mais alguma resposta. E a situação do Eric, atacante que o São Paulo emprestou ao Vitória. O Vitória vai comprar ou não seria importante o São Paulo antecipar sua volta? João Elton. Deixa eu até ver como é que tá o Eric. Confesso que eu até tinha esquecido dele. Eric. Peraí. Eric Vitória, o gol. Vocês lembram dele, né? Tinha ido muito bem com a camisa do Ceará. No São Paulo não conseguiu, não dá para dizer que foi mal, mas não conseguiu ir bem, né? No Vitória, 23 jogos, nenhum gol e 3 assistências. Nas partidas contra Corinthians e Cruzeiro, as duas últimas, ele nem sequer saiu do banco de reservas, tá? Não dá para dizer que a passagem é boa, não. Não dá. O Crespo já fez algum pedido para o São Paulo em relação a contratações? Augusto, desde a semana passada eles trocam mensagens todos os dias, videoconferências. O São Paulo não vai contratar ninguém sem o aval do Crespo. E imagino que ele tenha até sugerido alguns nomes que precisam também da aprovação do tricolor, tá? Guilherme Villanova, Thiago Fernandes, ponta do Vélez, que pode jogar de 10, contrato acaba no fim do ano. Apenas 21 anos, baita oportunidade para clubes brasileiros, inclusive o São Paulo. Guilherme, estou printando a sua mensagem e pelo fato de você ser torcedor do São Paulo, vou encaminhá-la para um dirigente tricolor, tá? Aqui, ó. Pronto, está feito o envio da mensagem.